Saúdo os colegas advogados no formato virtual e no formato presencial. E cito nomes, nós temos aqui um advogado que eu admiro, é um amigo, um parceiro, doutor Marcelo, que preside o nosso instituto aqui, é o IPDD. E saúdo também a doutora Ilsana, minha assessora, e saúdo todos os advogados aqui presentes. E também a doutora, eu faço questão de citar o nome, doutora Natiele, que veio lá de Altamira, um privilégio conhecê-la, doutora. Obrigado pelas contribuições, parcerias, pelas ajudas. E também não posso deixar de mencionar, é bom mencionar nome. Doutor Jares, que dá aquele suporte para a gente. Obrigado, doutor Jares. Sempre é um privilégio também vê-lo aqui, não somente nas segundas, mas todos os dias, praticamente. Os serventuários todos saudados. E também saudação do cafezinho da água mineral, que dá aquele suporte para a gente, vez por outra. Muito obrigado, saúdo a todos. O nosso caso concreto aqui, excelência, não é de um artigo sensível, como foi tratado no caso anterior, mas é de um artigo igualmente complexo, que é o artigo do chamado crime comum, é o 121, é o crime dos crimes. Então não posso dizer também que não é um caso que não tenha uma gama de complexidade. Tem-se uma gama de complexidade, mas é importante colocar o pingo nos is. E eu venho, doutora Alda, fazer uma coisa importante, que é importante que nós façamos enquanto advogado, que é a chamada contextualização, o estado da arte. O estado da arte. Esse júri ocorreu numa cidade, que por sinal é a minha cidade, Marcelo, que eu nasci, que eu sou cametaense, né? É uma cidade histórica, tem a sua gama histórica, mas como uma cidade aqui do Pará, também tem as suas complexidades, tem suas teias de complexidades. E esse caso aconteceu, esse júri aconteceu em Cametá em 2022, de um fato de 2018, ponto. Neste fatídico júri, nós tivemos aqui 3 acusados, doutora Kedma, 3 acusados. Nós conseguimos absolvição para 2 acusados, e o terceiro acusado, que na verdade, na perspectiva deste humilde advogado que estava naquela ocasião lá, este acusado, que na nossa visão deveria ser absolvido, ele foi o único condenado. É o paradoxo. É o paradoxo do tribunal do júri. Nós sabemos a peculiaridade que tem o júri no Brasil, mas é o que está posto e tem que ser obedecido. E dos 3 acusados, o menos provável foi condenado. Então recaía sobre esses acusados, e recaiu sobre o condenado, que eu faço agora essa humilde defesa, recaiu o tipo penal do homicídio não qualificado, mas sim do homicídio simples, caput. E no preceito secundário a pena varia de 6 a 20 anos, ponto. 6 a 20 anos, homicídio simples. E qual foi a pena deste apelante aqui? A pena foi de 9 anos. Então nós vamos trabalhar aqui na perspectiva desta defesa, doutora desembargadora relatora, doutora Rosi, vamos trabalhar 2 situações. A primeira situação é, evidentemente, a gente vai trazer para cá uma discussão da tese de mérito para tentar anular esta condenação e trazer à tona, por que não, o novo júri, já que na nossa visão, e buscando lastreamento, referencial teórico, no professor Guilherme de Souza Nutti, há sim todas as possibilidades para trabalharmos um novo júri e uma sentença, por que não buscar uma sentença de absolvição? Esse é o primeiro ponto. E a segunda tese que vamos trazer para cá, não é bem tese, mas é o que está explicitado aqui, é uma tentativa de retificação, se a primeira tese não for acolhida, doutora Alda, a retificação da dosimetria. Então eu parto agora para trabalhar a tese de mérito deste apelante aqui, que pegou uma sentença de 9 anos, onde, no nosso entendimento, volto a repetir, era quase improvável a sua condenação. Excelência, neste caso concreto aqui, conversando com os autos, aí eu busco novamente o apoio no professor Nutti,
Nós temos que ter muito cuidado e muita sensibilidade quando se trabalha a questão da prova. Porque a prova condenatória tem que estar lastreada na chamada verdade objetiva. Temos a verdade subjetiva, que é aquela verdade lastreada nas proximidades com ilações, com hipóteses, com superficialidade. E temos aquela prova que deve estar lastreada no que está nos autos, mas caminhando com a perspectiva da verdade objetiva. Ou seja, para condenar, eu não posso trabalhar com incerteza. Para condenar, eu não posso trabalhar com ilações. Para condenar, efetivamente condenar, eu não posso trabalhar com conjecturas. E a doutora Rosi, nossa desembargadora relatora, muito atenta, e a doutora Kedma também muito atenta, e nós conhecemos exaustivamente, e é um privilégio vir para cá, doutora Alda, porque nós sabemos a gama de atenção que as desembargadoras citadas aqui trazem quando vão estudar um processo, por exemplo, de apelação, que é o caso concreto aqui, devem ter percebido o que eu estou falando aqui. As provas que levam à condenação desse apelante, elas ficam longe do que o professor Guilherme Nutti traz para a gente. As provas que convenceram o Conselho de Sentença são provas lastreadas em superficialidade. Mas nós sabemos que a superficialidade, ancorada em boa oratória, condena muitas pessoas quando são levadas a júri. Porque o ponto de partida para trazermos uma condenação para esse rapaz aqui foi a narrativa das vítimas, principalmente a narrativa de um garoto aqui, da mãe de um garoto aqui que foi baleado, mas não morreu, foi baleado. Ela cita em toda essa narrativa, inclusive no júri, que havia uma desavença, mas desavença citando outros nomes. Nenhum momento ela cita o apelante. Jamais eu vou colocar a palavra desafio, é um convite. Eu tenho certeza que a doutora Kedma, que a doutora Rosi, nossa relatora, deve ter percebido. Toda a narrativa, doutora Alda, que foi levada para o júri, foi uma narrativa que o apelante aqui estava fora de tudo. Não há, doutora Cândida, uma prova efetiva, uma prova eficaz para dizer que esse apelante participou de tudo, ou de qualquer fato criminoso. Longe disso. Não há uma prova certeira. Não há uma prova efetiva que mostra que esse apelante aqui, o improvável, porque poderia ter outras condenações, o improvável foi condenado, que esse rapaz aqui participou dessa empreitada de uma tentativa de chacina. Longe disso. O que é que há contra ele? Na palavra das vítimas, nenhuma só colocação. Aí, doutora Rosi, eu lhe peço com muita humildade, se eu estiver errado, corrija na hora do seu voto esse humilde advogado e medíocre professor. Pode me corrigir, porque eu não vi aqui uma menção no nome do apelante, mas foi condenado. E nós sabemos, com todo respeito à Polícia Civil, aos investigadores de Cametá, uma péssima investigação, vou usar um termo aqui, uma medíocre investigação, que serviu de lastro para a denúncia. Bom, enfim, chegamos até aqui. Então esse é o primeiro ponto, que eu tenho certeza que a desembargadora relatora vai trabalhar na condução do seu voto. É sim, nós pedimos o sim para esse rapaz, não para os outros dois. Os outros dois foram absolvidos, mas o improvável foi condenado. Para esse rapaz pedimos assim um novo júri, para mostrarmos para o novo Conselho de Sentença, se Deus quiser fora de Cametá, que a verdade objetiva, cantada em prosa por um desembargador lá de São Paulo, é a verdade da absolvição. Então a gente pede sim o novo júri, para a gente trazer ou levar à tona a verdade real, a verdade mais clara que as águas do rio Tapajós. Esse é um ponto. Mas nós temos aqui, doutora Alda, uma situação, se a primeira tese não for acatada, vamos trabalhar a segunda tese. Esta segunda tese é de causar perplexidade, porque eu sempre trago para cá a discussão da dosimetria, a discussão da matemática para dosar, para ratificar, para criar uma pena. E nós tivemos aqui no caso concreto, todo respeito ao
brilhante juiz daquela época, e posso citar o nome, porque ele é um brilhante juiz mesmo. Hoje não está mais na comarca de Cametá. Conhece, né, mas doutor Márcio, né? Doutor Márcio, brilhante magistrado. Se eu não me engano, está lá na comarca de São Miguel, né? São Miguel, brilhante magistrado. Mas o brilhante também erra, o professor erra, o médico erra. E no nosso entendimento, aí eu trago para cá, conversando com o artigo 59 do Código Penal, doutora Rosi, das 8 circunstâncias do Código Penal. Aí eu faço sem ar professoral, longe disso. Homicídio simples. Porque foi um homicídio simples, doutora Rosi, com menor participação. Novamente, homicídio simples, condenação com menor participação. Preceito secundário, de 6 a 20 anos. Das 8 circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, o digno e brilhante magistrado crava contra o apelante apenas 2 circunstâncias negativas e leva de 6 para 12 anos, dobra a pena. Novamente, se o preceito secundário diz homicídio simples, 6 a 20 anos, começa de 6 anos. Com 2 circunstâncias negativas, que é da culpabilidade e das consequências do crime, que deveria ter laudo e não tem, o magistrado sai de 6 anos para 12 anos. Dobra a pena, doutora Kedma. Esse medíocre professor, esse humilde advogado diz, há algo errado aqui. Por que não trabalhar com a perspectiva de acrescentar um sexto? Se for acrescentar um sexto, não seria 12 anos, mas eu digo 8 anos, novamente, 6 a 20 anos. Começa um sexto, 7 anos. Mais outra circunstância, mais um ano, 8 anos. E por que cravar 8 anos? E mais ainda, excelência, além de cravar de forma errada essa dupla situação, não há o que é necessário que se faça quando vai colocar qualquer circunstância do 59 do Código Penal, que é a chamada fundamentação. Não há fundamentação, não há motivação. Eu estou aqui com a sentença do brilhante magistrado. Não há motivação, não há fundamentação. É um erro. Então, na primeira fase, na pior das hipóteses, excelência, a gente acredita que o quanto correto seria, doutora Kedma, não 12 anos, mas sim 8 anos. Mas existe a chamada discricionalidade do juiz. Perfeito, existe. Mas é preciso fundamentar, motivar. Isso não tem nos autos, não tem na respectiva sentença. Então, a dosimetria, nessa primeira parte aqui, no nosso entendimento, excelência, precisa ser retificada se a primeira tese que nós trouxemos para cá não for aceita. Na segunda fase, da perspectiva dosimétrica, não tem agravante nem atenuante. E na terceira fase, é colocado aqui o aumento de 1/3. Sai de 9 e vai para 12 anos. Excelências. 1/3 para agravar mais a pena do rapaz. Tudo com base na chamada consequências do crime. Pausa. Se formos trabalhar, deixa eu pegar aqui meu celular, excelência. Aqui diz, conversando com a doutrina, se eu vou trabalhar e quero cravar contra o acusado o ponto chamado consequências do crime, eu preciso estar lastreado numa coisa, não é fantástica não. É um documento chamado laudo. Cadê o laudo que comprove que teve efeito nocivo para alguém, que eu possa aumentar a dosagem da pena? Isso não tem. Não tem um laudo no processo que possa corroborar esse aumento de pena em desfavor do apelante. Doutor Rinaldo, o senhor tem menos de 1 minuto, ok? Tá bom. Então, excelência, a nossa manifestação aqui é bem clara. A primeira tese é para que a gente consiga trabalhar a perspectiva de anular essa condenação do apelante para irmos para um novo júri. Se não for acatada essa possibilidade, que nós trabalhemos a questão não menos importante, que a retificação da pena. Que a pena passe a ser colocada efetivamente no seu quanto correto. Que não seria o que está colocado aqui nos autos, mas no máximo, 7 anos.
Então a defesa pede que realmente o recurso de apelação, o grande recurso de apelação, seja provido. São os termos, Excelência. Muito obrigada, doutor Rinaldo, pela manifestação. E devolvo a palavra à eminente relatora para proferir o